Prezados irmãos da Igreja Presbiteriana Unida da Freguesia do Ó, é com alegria que eu participo do culto das 7 palavras, a convite do Reverendo Alceu. Uma satisfação poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Por ocasião dessa sexta-feira da Paixão, eu gostaria de refletir com vocês a respeito do texto que se encontra na palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 34. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em certa ocasião, o famoso expositor da Bíblia, R.C. Sproul, compartilhava a mensagem do Evangelho em uma universidade aqui nos Estados Unidos, e quando expunha a respeito da cruz de Cristo Jesus e do que ela representa, foi interrompido por um estudante que disse que essa era a mensagem mais rude e mais obscena que ele já havia ouvido em toda a sua vida. A resposta de R.C. Sproul para a interrupção foi bastante surpreendente. Ele se voltou àquele estudante e disse: Nunca ouvi em minha vida 2 palavras mais apropriadas para descrever o que a cruz representa. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, que se encontra registrado no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Mateus, uma das frases ditas por Jesus por ocasião de sua satisfação, é um dos textos mais assombrosos, mais assustadores e ao mesmo tempo mais sublimes das Escrituras. Lembramos que o Evangelho de João começa a falar a respeito de Jesus Cristo, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A expressão que João usa quando ele diz que a palavra estava com Deus, se referindo ao Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, apronta para um relacionamento de intimidade entre o Filho e o Pai. A expressão ali diz que o Filho estava face a face com Deus. Por toda a eternidade, o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho foi um relacionamento de perfeita comunhão, amor e vida. Por toda a eternidade, o Filho esteve face a face com o Pai. Quando Deus instrui os sacerdotes a abençoarem o seu povo, a bênção araônica registrada por Moisés na lei diz que os sacerdotes deveriam colocar a bênção de Deus sobre o povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto. Ser abençoado por Deus é ter o rosto de Deus voltado em nosso favor. Portanto, o relacionamento do Filho e do Pai era um relacionamento desde toda a eternidade de profunda bênção e comunhão. Mas, naquelas horas em que Jesus passou, suspenso naquela cruz, pendurado no madeiro, essa realidade de amor e vida, de bênção, de comunhão, foi interrompida. Durante aquelas horas, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi abandonado pelo Pai. Não era mais o rosto do Pai que se voltava para o Filho, e sim as suas costas. O oposto de bênção é maldição. E a palavra de Deus diz que é maldito todo aquele que é pendurado em madeiro. A morte de Cristo, meus irmãos, inclusive o método por meio do qual Jesus foi assassinado, não foi obra do acaso. Jesus deliberadamente se entregou para ser morto por meio do mais cruel, mais tenebroso, mais terrível meio de execução que o ser humano já inventou em toda a história.
Jesus foi pregado no madeiro porque era necessário que o nosso Salvador não apenas morresse em lugar do seu povo, mas morresse uma morte maldita. E no momento em que Cristo foi preso naquela cruz, ele foi feito maldição em nosso lugar. O Pai voltou suas costas ao Filho. E Jesus experimentou o mais terrível, o mais angustiante e o mais aflitivo abandono da presença de Deus. Ele se fez maldito em nosso lugar. Jesus não apenas, naquele momento ali, recita o Salmo 22, como se estivesse fazendo um esforço de se lembrar das Escrituras, mas a profecia anunciada por Davi se cumpre naquele momento. Assim como se cumpre a profecia de Isaías a respeito do servo do Senhor. O oráculo mais sublime das profecias do servo do Senhor diz que pelas pisaduras dele nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi feito aflito de Deus, o mais sofrido dentre todos os homens, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus foi feito maldito para que, ao sofrer essa maldição em nosso lugar, ao morrer em nosso lugar, o povo de Deus pudesse desfrutar de vida e de bênção. Por que era necessário que o Filho do Homem se tornasse maldito, morresse de uma forma tão terrível, fosse abandonado por Deus? Porque se Cristo não fizesse isso, esse seria o meu e o seu destinos. Não haveria outra forma de salvação para nós. É o pecado que torna eu e você alienados da presença de Deus. O pecado demanda morte e maldição. E se nós não fôssemos substituídos por Cristo, esse seria o nosso eterno destino. Ao subir naquela cruz, Jesus abriu um caminho de reconciliação entre nós e Deus. Feito maldito em nosso lugar, ele permitiu que nós nos tornássemos abençoados por Deus. A questão que se coloca é: qual é o seu relacionamento com Jesus? O sacrifício que ele fez foi em seu favor? Você crê que o seu pecado separa você de Deus e torna necessário que a maldição seja revertida em bênção através da única provisão que Deus estabeleceu para que nós fôssemos reconciliados com Ele? Qual o seu relacionamento com Jesus? O que o sacrifício dele naquele Calvário representa para você? Primitivo e obsceno. É terrível que o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, tenha sofrido uma morte maldita. Mas esse é o plano redentor de Deus. E a história de Cristo não acaba na cruz. Ao terceiro dia, Jesus não era mais um maldito de Deus. Ele era o Filho de Deus que triunfou sobre a morte, saiu do sepulcro, trazendo vida em nova criação a essa realidade caída em pecado, restaurando todas as coisas e tornando essa restauração também possível para você e para mim. Se você já se sentiu sozinho, se você já se sentiu alienado de Deus, saiba que foi exatamente isso que o Filho experimentou naquela cruz. Mas ele não permaneceu lá. Ele ressuscitou para que aqueles que creiam nele também tenham vida e tenham vida abundante. Ele ressuscitou para que a maldição que deveria nos alcançar fosse transformada em bênção e a face de Deus se voltasse resplandecente para nós de novo. A questão que eu mais uma vez apresento a você, essa mensagem alcança você, essa mensagem transforma a sua vida, eu espero que você reflita nela nessa Páscoa e que você se aproprie da salvação que há em o nome de Cristo Jesus, o nosso eterno e bendito Salvador. Que Deus abençoe você nessa Páscoa.